A paz do Senhor, Deus te abençoe, Deus abençoe a toda a tua família. Muito bem-vindo ao Movimento Pentecostal e mais uma vez você vai ser ministrado pela santa e bendita Palavra de Deus. Nosso pastor preparou uma mensagem do céu para o seu coração. Logo em seguida, Rafael Dias traz o louvor Em Tua Presença. E a nossa querida irmã Lídia tem uma mensagem especial no quadro Mulher Cristã Hoje. No final do programa, nós temos um quadro que muitas pessoas buscam saber como, que maneira. E eu costumo dizer, meus irmãos, o Senhor Jesus tem feito milagre todo o tempo em todas as Assembleias de Deus no Brasil. E hoje também você vai ter o quadro Milagres, uma história de vida, uma história poderosa, realmente me chocou literalmente ao ouvir o testemunho que você vai ouvir daqui a pouco. E no final do programa, nós vamos juntos orar, buscar a presença de Deus. Você está no melhor lugar que você pode estar, no movimento pentecostal, para poder adorar a Deus. Glória a Deus! Chegou a hora de você ouvir palavra de Deus, o pastor presidente nos trazendo a mensagem do céu a todos nós. Obrigado, pastor João. Queridos irmãos, meus amigos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Que alegria poder, nesta manhã tão abençoada, trazer uma mensagem de Deus para o seu coração. Para você que possui uma Bíblia, apanhe a sua Bíblia. Abra sua Bíblia no segundo livro da Bíblia, o livro do Êxodo, escrito por Moisés. Neste livro, o escritor, ele registra toda a viagem do povo de Deus durante 40 anos no deserto. Pois bem, no capítulo de número 4, nós encontramos o Senhor Deus falando pelos lábios de Moisés, dizendo: "E o Senhor disse-lhe, que é isso na tua mão?" Ele disse: "Uma vara." Meus amigos, Deus, o Senhor, em todos os períodos da vida da criatura humana, Deus sempre teve um interesse todo especial pela minha e pela sua vida. Haja vista, meu irmão, meu amigo, que os nossos passos, as nossas palavras, são todas elas dirigidas pelo Senhor. Toda criatura humana, debaixo ela está da direção, do poder e da sustentação de Deus. Pois bem, Deus, o Senhor, Ele dá a toda criatura alguma coisa. Você é uma criatura de Deus e você jamais poderá dizer a alguém que nada recebeu de Deus. Pense um pouquinho, bem depressinha comigo. Você é alguém que tem vida, foi Deus que lhe deu. Você é inteligente, a inteligência foi Deus que lhe deu. Você se locomove porque Deus permitiu. Você tem boa visão, boa audição, boa locução, enfim, são dádivas de Deus. Você tem alguma coisa de Deus. Deus vem a um dos seus servos, a Moisés, a quem ele havia escolhido para ser o líder e o libertador do povo de Israel, que estava escravizado há 430 anos lá no Egito. Pois bem, Moisés ouviu de Deus a chamada, ouviu de Deus a orientação naquilo que ele deveria fazer, mas ele, como homem, sentiu-se pequeno. Ele, olhando para si mesmo, ele sentiu-se incompetente diante da grande tarefa que Deus lhe dava. Ele tinha que ser um líder no meio de uma nação, convencer todo aquele povo e retirá-los de uma escravidão. Pensem vocês o que é tirar uma multidão com mais de 2 milhões de pessoas e caminhar por um deserto. Pois bem, mas Deus havia escolhido, e quando Deus escolhe, ele se responsabiliza também pelos resultados. Deus vem a Moisés e pergunta: "Moisés, o que é que você tem na sua mão?" E ele simplesmente disse: "Uma vara." Ora, para Moisés, aquilo pouco valia, mas para Deus era o símbolo de grandes sinais que Deus ia operar na vida de Moisés. Pois bem, então Deus começou a orientar a Moisés. Aquela vara, ela foi lançada por ordem de Deus no chão, foi transformada numa cobra. Os outros fizeram o mesmo milagre, e a cobra que Moisés
ordenou, através da transformação daquela vara, ela engoliu as demais. Meus amigos, aquela vara serviu na mão de Moisés para ferir uma rocha e tirar água. Aquela vara serviu na mão de Moisés para ferir o mar vermelho e ele se abrir. Enfim, meus senhores, ele recebeu de Deus grandes e maravilhosas bênçãos de Deus através daquela vara. Interessante que a Bíblia registra tantos outros exemplos. É interessante. Se você olhar para a vida de algumas pessoas na Bíblia, você chega a algumas conclusões. Por exemplo, pense sobre um homem chamado Jacó. Jacó, ele era neto de Abraão. Deus havia feito grandes promessas para Abraão. As promessas passaram também pela vida do seu filho Isaque, mas Deus escolheu em Jacó cumprir as suas promessas. Mas quem era Jacó? Quando você lê a biografia de Jacó na Bíblia, ele não era assim alguém de uma boa reputação, de um caráter muito firme. Jacó se deixou levar pela conversa da sua mãe, mentiu para o seu pai, enganou o seu irmão. Enfim, a sua vida no lar tornou-se tão inóspita que ele foi obrigado a sair da sua casa e procurar viver em outro lugar. Diz-nos a Bíblia que chegou o momento quando os pais de Jacó aconselharam: vai embora, porque o teu irmão está irado contra você e ele está lhe ameaçando matar. Jacó então toma os seus pertences e sai. Interessante. Jacó caminha e diz a Bíblia que já no fim do dia, no crepúsculo da tarde, Jacó cansado, ele parou para descansar, a noite chegou, ele não tinha uma colchonete, Jacó não tinha um travesseiro, mas a sua canseira era tamanha que ele deita-se no chão, apanha uma pedra e coloca a pedra como travesseiro e ali Jacó dorme. Meus amigos, a quem Deus escolhe, Deus o acompanha. A quem Deus escolhe, Deus o assiste. Jacó foi escolhido por Deus. Imagine que aquele homem conhecido como enganador, deitado no deserto, dormindo sobre uma pedra, mas lá no céu, os olhos de Deus estão voltados para ele. Então Deus, o Senhor, o visitou de uma maneira tão interessante. Deus deu um sonho para Jacó. Ele então viu uma grande escada que alcançava os céus. E ele viu que os anjos de Deus subiam e desciam por aquela escada. E quando ele acordou assim um tanto apavorado, admirado. Ele disse: o Senhor estava aqui e eu não sabia. Meus queridos amigos, como Deus é bom, como Deus é misericordioso. Ele acompanha você até nos instantes que você não espera. Quando você pensa que está só, saiba de uma coisa: o cuidado de Deus acompanha todos os seus passos. Este homem foi tão abençoado por Deus, porque, embora sendo um homem de um caráter fraco, agora com a aparição de Deus na sua vida, com a visão nova que Deus lhe deu, Jacó colocou no seu coração alguns firmes propósitos que lhe credenciaram diante de Deus. A Bíblia diz que Jacó era um jovem sonhador. Amigo, se você é um jovem, por favor, Deus com certeza tem um plano todo especial na sua vida. Se você tem sonhos, não abandone os sonhos que Deus lhe deu, mas ore a Deus, busque a Deus, para que Deus confirme seu propósito na sua vida, que o seu futuro, os seus passos amanhã, sejam todos eles cravados na direção de Deus. E que coisa boa é quando Deus olhar para você e perguntar: ô Francisco, ô Maria, o que é que você tem nas suas mãos? E você possa dizer: Senhor, eu tenho alguma coisa para te apresentar. Eu me dediquei à minha vida de oração. Eu te recebi como Salvador, agora eu tenho salvação. Eu comecei a me envolver no trabalho, hoje sou um jovem ou uma jovem, estou trabalhando na igreja, envolvido no trabalho da mocidade da igreja. Eu sou um adulto, estou junto com aqueles que servem a Deus na casa do Senhor. Se você é alguém que tem aptidão, tem vocação para pregar,
dedique a sua vida para que Deus, quando lhe interrogar, você tenha alguma coisa para apresentar. Mas eu preciso encerrar as minhas palavras, mas queria encerrar dizendo a você algo muito importante. Tudo que eu e você conseguimos aqui nesta vida, as coisas materiais, elas aqui ficarão quando nós partirmos para a eternidade. E eu vou lhe deixar um conselho para você. Ganhe uma alma para Jesus, para que quando um dia você chegar na presença de Deus, você possa encontrar ali algo importante que você investiu na obra de Deus. Não chegue diante de Deus com as mãos vazias. Se Deus lhe perguntar o que é que você tem em suas mãos, você possa dizer: Senhor, eu tenho almas que eu ganhei para o teu reino. Amado amigo, meu querido irmão, Deus te abençoe em nome de Jesus. Pastor João, Deus te abençoe. Glória a Jesus! Deus abençoe, meu pastor. Que prazer, que alegria ter o senhor aqui no Movimento Pentecostal. Isso realmente é gostoso demais ouvir o que Deus tem a falar. Cada sábado você tem programa inédito aqui no Movimento Pentecostal. E hoje, especialmente, Rafael Dias com o louvor Em Tua Presença. Aleluia. No meio do caminho, saiba que meu Deus entende a tua dor e por isso nunca te deixou sozinho. Quando eu me lembro de todas as vezes que a sua mão descubro que há um lugar preparado para o encontrar e o adorar. É sempre na sua presença. É sempre na sua presença. Cante comigo. É sempre na sua presença. É sempre na sua presença. Quando eu me lembro de onde me tirou, eu enxergo aonde Deus me colocou. Reconheço que não sou merecedor, mas quero sempre estar em sua presença. Não há outro lugar melhor do que estarmos do que a presença do nosso Deus. Você pode levantar uma das tuas mãos e adorar a Ele. Qual foi o motivo que te fez querer parar no meio do caminho? Saiba que meu Deus entende a sua dor e por isso nunca te deixou sozinho. Creia, porque Ele está contigo todos os dias, meu irmão. Quando eu me lembro de todas as vezes que a tua mão me levantou, eu descubro que há um lugar preparado para o adorar. É sempre na sua presença. Cante, é sempre na sua presença. Se você puder louvar com as tuas mãos levantadas.
Glória a Deus, Deus abençoe Rafael, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Como eu me alegro em fazer parte da história do movimento pentecostal. Eu vou pedir para você divulgar a nossa programação. Põe na tela aqui, são endereços que você pode passar para todos na sua igreja, no seu trabalho, para que também participem do movimento pentecostal. E eu quero exatamente isso, que você faça uso do seu celular para divulgar os projetos que a CPAD tem em vídeo, para que todos possam ser extremamente abençoados. E agora chegou a hora de você ouvir o quadro Mulher Cristã hoje com a nossa querida irmã Lídia. Bom dia, a paz do Senhor, pastor João Barbosa. A paz do Senhor a todos que acompanham o programa Movimento Pentecostal. A paz do Senhor a você, minha irmã querida, que nos acompanha no quadro Mulher Cristã hoje. E minha irmã, em nossa caminhada na vida, temos diariamente desafios a serem vividos. Alguns desafios vencemos, outros acomodamos a situação, mais ou menos, e outros ainda estamos esperando por soluções. Por vezes, nós não nos sentimos capazes, nos sentimos fracas, amedrontadas e inseguras. E em 2 Coríntios, no capítulo 12, o versículo 7, o apóstolo Paulo nos conta que, para que ele não se exaltasse, pela forma tão excelente como o Senhor o usava, ele tinha um espinho na carne que o importunava. Por esta causa, ele rogou ao Senhor 3 vezes. Porém, o Senhor disse a ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E assim, o apóstolo Paulo alegrou-se em suas fraquezas, pois dessa forma, na vida dele, era manifesto o poder de Cristo. Quais têm sido os desafios de sua vida, minha amada? Relacionamento difícil com os filhos? Com o esposo? Com a parentela? Circunstância financeira instável? Ou o desafio da sua vida é a saúde? Saúde frágil, com situações complicadas? Ou situação complicada no trabalho? Que perseguições ou angústias fazem com que você se sinta fraca, sem força, incapaz mesmo? Em 2 Coríntios, no capítulo 12, o versículo 10, está escrito: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. Somos fortes em Cristo. Quando nos sentimos fortes em nós mesmas, nós nos sentimos capazes e não precisamos nem de nada e nem de ninguém. Porém, quando nos sentimos fracas, corremos para os pés do Senhor e buscamos o seu socorro, a sua presença, para que Ele cuide de nós, para que Ele nos direcione e nos fortaleça. Então, querida, não inquiete-se. Novos desafios surgem todos os dias. Porém, faça desses desafios novas oportunidades de novas experiências com Deus. E você viverá novos momentos que aumentarão o seu relacionamento pessoal com o Pai, que proporcionarão constante crescimento espiritual. E, finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Está registrado em Efésios 6:10. Pois creia que a graça do Senhor Jesus Cristo basta para que todos os momentos de sua vida sejam
de paz. Minha querida irmã, em todos os momentos, nunca esqueça, a graça do Senhor te basta e esteja sempre fortalecida no Senhor. Que as bênçãos do Senhor a acompanhem e acompanhem a toda a sua família. O nosso número do WhatsApp está aqui na tela, 99569-3720. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida. Pastor João Barbosa está com o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe a irmã Lídia, Deus abençoe a todas as mulheres do Brasil. Que alegria poder ouvir palavra de Deus. E aqui, no Movimento Pentecostal, você tem cada programa testemunhos inéditos, testemunhos que impactaram vidas, famílias inteiras. Toda uma região comenta o que aconteceu na vida de A, de B. E hoje você tem a oportunidade de ouvir mais um testemunho transformador no quadro Milagres, uma história de vida. Meu nome é Jaqueline Teles Ferreira, tenho 26 anos de idade. Deus me libertou do transexualismo. Começou na faixa etária de 13 anos de idade. Ia frequentemente para o colégio de ônibus. Por 3 vezes o rapaz no carro tentou me sequestrar, né? Me pegar e colocar dentro do carro à força. Mas desde dessa idade eu comecei a criar uma estratégia para que isso não viesse a acontecer novamente. E a minha estratégia foi, se eu me parecer mais com um homem, eu não vou chamar a atenção. Comprei calças largas, bermudão, camiseta, usava boné. Quando eu comecei a me vestir com essas roupas, veio uma moça, né, uma menina, e ela falava assim, você é mais homem do que eu, porque olha as roupas que você anda. E ela era homossexual. Aquilo foi crescendo dentro de mim, comecei a ficar com outras mulheres, fui me relacionando, porém sempre havia um vazio. Quando Deus, Ele nos faz homens e mulheres, não adianta a gente querer mudar isso. E eu estava querendo mudar aquilo que Deus tinha feito, né? Então, eu segui para outros relacionamentos, me relacionei, a partir daí teve uma fase que eu tentei voltar, né? Já maior, aí para os 17, 18 anos, creio eu. Em 2013 para 2014, eu fui para a igreja, né? E conheci a palavra num outro ministério. Em 2014 eu fui batizada nas águas. Porém, após o meu batismo, eu acabei voltando para o mundo, porque eu não tinha uma vida de oração, né? Eu não estava buscando verdadeiramente a Deus. E ali o inimigo entrou e eu fiquei 4 anos. Esses 4 anos foi onde que eu fiz tudo o que eu não tinha feito. Comecei a fazer minhas tatuagens, muitas baladas, queria viver a vida achando que ia encontrar algo lá fora. Mas quando eu resolvi me jogar nesse mundo, eu acho que eu cheguei no extremo, né? Porque entre lesbianismo, homossexualismo, eu fui parar no transexualismo. E eu já queria retirar a mama, já queria fazer todas as transformações que tinha ao meu alcance. Cheguei a tomar por um período de tempo hormônios e algumas transformações vieram no meu corpo, né? Transformações que hoje não tem como reverter esse quadro. O dia que eu cheguei para o meu pai, né, e falei para ele, eu num relacionamento, aí ele falou, tudo bem. Eu falei assim, mas é com uma mulher. E aí ele falou assim, olha, eu não aceito, mas eu respeito. Você conhece a palavra, você já foi da igreja e você sabe o que a Bíblia diz a respeito disso. E daí pra frente eu não falei mais nada, eles também não falaram mais nada. Eles não perguntavam se eu estava me relacionando mais, se eu não estava. A minha mãe, ela teve uma decepção muito grande comigo, porque eu preferia falar para pessoas de fora, né, para pessoas que eu considerava amigos, do que falar para minha própria família. Eu estava voltando de uma balada, 2 noites sem dormir.
Eu bebia na época, fumava às vezes só em balada. Chegou uma época que eu estava fumando quase todo dia, porque ia para balada quase todo dia. E inclusive fui deixar uma moça na casa dela, em Caieiras. Era por volta de umas 7 horas da manhã. E aí eu bati meu carro. Eu atravessei a ponte da freguesia do Ó. Eu não me recordo como eu atravessei aquela ponte. Eu sei que hoje foi as mãos de Deus, porque eu poderia ir para a direita ou para a esquerda, mas eu atravessei a ponte e bati num carro. Quando eu bati num carro, eu estava com álcool na cabeça, negociei ali com ele e fui embora. Quando eu cheguei em casa, eu deitei no meu quarto, meus pais, não tinha ninguém na minha casa, meus pais trabalham na feira, eles estavam trabalhando e eu olhei para o teto, aí ali eu falo que o vazio que eu sentia, que foi crescendo ao longo do tempo, ali era como se abrisse um buraco negro e eu estivesse lá dentro. Se todas essas pessoas que vêm diante de mim e falando que o Senhor tem uma promessa para mim, que o Senhor tem um chamado, que o Senhor me escolheu, o Senhor tem algo comigo, eu falei assim, eu quero viver isso, eu quero essa transformação. Só que diferente do que eu já tentei ser, eu ia, voltava, horas me vestia de homem, horas me vestia de mulher, e daí nos 4 anos eu tinha ingressado nessa fase de transexualismo. Se tudo isso que me falaram realmente foi o Senhor que falou, eu falei assim, a partir de hoje, eu quero fazer um pacto com o Senhor, eu não coloco mais uma gota de álcool na minha boca, mas eu quero ter essa mudança de dentro para fora, porque se for somente para trocar as roupas, para trocar as vestes e eu continuar fazendo a mesma coisa que eu faço hoje, eu não quero, porque eu sei que a tua mão pesa. Eu lembro que a minha mãe estava passando por uma festividade na igreja que eu congrego hoje e ela falou assim, filha, vamos lá para você tirar foto, né? Eu gosto muito de fotografar. E eu falei assim, eu não vou, porque eu nunca quis misturar as coisas, né? Tipo, ou eu tô no mundo, ou eu tô no mundo, ou eu tô na igreja, ou eu tô na igreja. Ela insistiu demais pra eu ir, pra tirar foto. E eu peguei e falei assim, tá bom, eu vou só pra tirar foto. Chegou no último dia da festividade, eu não levei a câmera. Eu fui mesmo pra assistir o culto. E do momento que eu coloquei meus pés dentro da igreja, até o momento do apelo, a palavra ali, Deus falando claramente comigo. E quando teve o apelo, foi muito difícil. Eu saí do meu lugar. E eu comecei a chorar e eu creio que ali foi o momento que Deus teve a verdadeira libertação. Ali eu senti uma paz, uma alegria preenchendo a minha alma. Aquele vazio, ele já não existia mais. O vazio que eu tanto tempo me questionava, ele já não existia. Então ali eu pude ter a certeza que Deus, ele tinha me libertado. Eu vejo que é uma guerra a qual eu tenho que lutar todos os dias. Porque hoje, pela misericórdia de Deus, eu tô aqui, né? E eu creio e espero em Deus que esse testemunho venha alcançar muitas vidas. E é um conflito muito grande. O inimigo o tempo todo tenta colocar coisas na sua cabeça, tenta colocar conflitos, ao mesmo tempo que eu tinha desejo de mudar. A minha carne, na minha razão, eu não queria voltar. Mas ali, o agir do Espírito Santo foi mais forte. Olha, hoje eu vivo para a glória de Deus, fazendo a obra do Senhor, uma fase de alegria constante, né? Porque a alegria que eu buscava era uma alegria passageira. Hoje eu acordo, posso ter o problema que for, mas a paz que o Espírito Santo me deu, me trouxe, isso não tem preço que paga no mundo. Graças a Deus, para a glória e honra do Senhor Jesus. Eis-me aqui, um milagre de Deus.
glória a Deus, que história, que testemunho. Meu Deus, eu fico pensando comigo, não é simples, não é fácil, nem mesmo postar certas coisas, mas o movimento pentecostal realmente tem aberto as suas câmeras para ouvir o que Jesus tem feito no Brasil inteiro. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a toda a sua família. E eu vou deixar para você aqui uma palavra: não duvide do que Jesus tem para fazer dentro da sua casa. Se você crê no poder de Jesus Cristo, em nome de Jesus eu vou te pedir, espere, aguarde, acalma o teu coração, creia que o Senhor fará e ninguém vai impedir. Nós vamos terminar o nosso programa com oração. Eu quero orar com você, quero orar com a sua família. Se você puder, feche os seus olhos, vamos falar com Deus agora. Eterno Deus e eterno Pai, quero adentrar a tua presença para te glorificar e te engrandecer pelo teu cuidado, pelo teu amor, por tudo que tens feito por nós, Senhor. Sei que tu és Deus e que tu tens poder de transformar a história de qualquer pessoa. Mais uma vez ouvimos o que tu fizeste na vida de Jaqueline e tenho certeza que tu podes, ó Deus, operar na vida de todos aqueles que creem. E eu venho aqui pedir um milagre, pedir a tua intervenção neste lar, nesta casa, rogar a tua bênção no nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. Que a bênção de Deus marque a tua vida, marque a tua família. Eu me emociono ao saber o que Deus tem feito em tantos lares. Que você não duvide, jamais, que o milagre vai acontecer. Sábado que vem tem programa inédito, nesse mesmo canal, nesse mesmo endereço. Se Jesus voltar, estaremos no céu. Do contrário, estaremos aqui. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família.